Resolva a equação 36 elevado a x igual a 1 sobre a raiz cúbica de x. Primeira observação a se fazer na resolução desta equação é que, dado x negativo, x não é solução desta equação. Ora, se x é negativo, raiz cúbica de x é negativo. O inverso da raiz cúbica de x é negativo, enquanto 36 elevado a x é positivo. E eu não posso ter número positivo igual ao número negativo. Portanto, essa equação não tem solução negativa. X igual a zero também não é solução desta equação. Óbvio, né? Tá? Raiz cúbica de x no denominador. Assim eu escrevo dado x positivo, porque se houver solução, é número positivo. Tá? Então, dado x positivo, x é a solução dessa equação, ou seja, 36 elevado a x é igual a 1 sobre a raiz cúbica de x, se e somente se. O que eu posso fazer aqui para manter a igualdade? Que tipo de transformação eu posso fazer nos termos, mantendo a igualdade, tendo equivalência? Ora, simples, 36, 6 ao quadrado. Então, se somente se 6 ao quadrado elevado a x igual, o 1 é a raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de 36. Então, a segunda igualdade é equivalente à primeira. Motivos óbvios, certo? E agora, que tipo de transformação eu posso fazer mantendo a igualdade? Olho para cá, potência de potência. Conservo a base, multiplico os expoentes. Então, eu tenho essa segunda igualdade. Se somente se, 6 elevado a 2x, certo? Conservo a base, multiplico os expoentes. É igual a quê? Aí aqui a outra propriedade que diz que o quociente das raízes cúbicas é a raiz cúbica do quociente. Então, isso aqui é se somente se, 6 elevado a 2x é raiz cúbica de 1 sobre 6, não, perdão. Eu vou ter um 6 aqui, né? É raiz cúbica de x. É se somente se igual a raiz cúbica de 1 sobre x, certo? X. Escrevido 6 por equívoco. Mas isso aqui é se somente se, permanece 6 elevado a 2x, e como a base é positiva, 1 sobre x, raiz cúbica de 1 sobre x é 1 sobre x elevado a 1/3. Agora, observe que esta igualdade implica a igualdade que eu colocarei aqui embaixo, que se 6 elevado a 2x é 1 sobre x, tudo isso elevado a 1/3, então 6 elevado a 2x elevado a 3 sobre x é igual a essa expressão elevada a 3 sobre x, ou seja, é igual a 1 sobre x que está elevado a 1/3 elevado a quê? A 3 sobre x. Então, a igualdade de cima, essa última, implica essa igualdade de baixo. Mas a recíproca é verdadeira. Por quê? Porque se eu tenho a igualdade de baixo e elevo os dois lados a x sobre 3, eu retorno para a igualdade de cima. Entendido? Se eu elevo isso aqui a x sobre 3, por propriedade de potência, né, conserva a base, multiplica os expoentes. Então, se eu levar isso aqui a x sobre 3 e elevar isso aqui a x sobre 3, eu obtenho a igualdade de cima. Então, eu tenho uma equivalência. Isso é fundamental, essa sequência de equivalências, manter as equivalências para, no final, obter todas as soluções da equação. Ok? Bem, mas isso é equivalente
Agora, aplica a propriedade de potência. Quem é 6 elevado a 2x elevado a 3 sobre x? Isso é 6 elevado a 6. Se não, vejamos. Aqui eu vou manter a base 6, multiplicar os expoentes. 2x vezes 3 sobre x, cancela o x com x, dá 6. Tá? E aqui fica 1 sobre x elevado aqui, elevado a 1/3, né? Potência de potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. 1/3 vezes 3 sobre x. Cancela 3 com 3. Simplifica, dá 1 sobre x. Então, eu fico, essa igualdade é equivalente a essa. Tá? Agora, chegando aqui, eu tenho de imediato a seguinte implicação, voltando. Olha, presta atenção. O que eu tenho é 1 sobre x igual a 6 garante a igualdade de cima. Certo? Então, 1 sobre x igual a 6 implica a igualdade de cima. Mas eu quero que isso aqui seja um se somente se, ou seja, eu quero que a igualdade de cima implique a igualdade de baixo. Isso é verdade. Agora, por que é verdade? Bem, apagar isso aqui, teve essa finalidade. Por conta do estudo de uma funçãozinha especial, que é essa daqui, ó. A função f do intervalo dos positivos nos positivos, dada por f de x igual a x elevado a x, qualquer que seja x positivo. Veja, essa função não está definida no zero, porque 0 elevado a 0 é uma indefinição matemática. Não há definição para 0 elevado a 0 na matemática, certo? E essa função, o seu valor no 1 é 1, certo? A imagem de 1 sobre e é claramente 1 sobre e elevado a 1 sobre e. De fato, quem é a imagem de 1 sobre x por essa função f? Quem é a imagem? Quem é f de 1 sobre x por essa função f? É 1 sobre x elevado a 1 sobre x. É para todo x positivo. E essa função f ela é estritamente crescente no intervalo 1 sobre e fechado mais infinito. É o número de Neper, tá? A base do logaritmo natural. Ela é estritamente decrescente no intervalo 0 aberto 1 sobre e fechado, ó. 1 sobre e fechado mais infinito, ela é estritamente crescente. Aqui ela é estritamente decrescente. Outra informação importante é que, embora 0 elevado a 0 seja uma indefinição matemática, para esta função, o limite com x tendendo a 0 de x elevado a x é 1. Agora perceba que 0 elevado a 0, no contexto de limite, é uma indeterminação matemática, tá? É uma indefinição matemática no contexto de operações aritméticas, não há definição para 0 elevado a 0, mas aqui esse limite dá 1, ou seja, o gráfico da f tende para esse ponto aqui com x tendendo a 0. O limite de x elevado a x com x tendendo a mais infinito é mais infinito, e a derivada da f no 1 sobre e é 0, ou seja, 1 sobre e é o ponto crítico dessa função, é um ponto de mínimo dessa função. Ela é aqui, daqui até aqui, ela é estritamente decrescente, aqui a derivada a 0, ela chega tangenciando horizontalmente, e depois vai crescendo, passa por esse ponto, porque f de 1 é 1, tá? Certo? F de 1 sobre e daqui, 1 sobre e elevado a 1 sobre e, e o gráfico é dessa forma. De modo que no intervalo 1 sobre e, ela é estritamente crescente, portanto, ela é injetiva. Isso é fundamental aqui, porque aqui, eu vou chegar... antes, há um vídeo gravado por mim, onde eu demonstro, tá, em detalhes, como se esboça o gráfico de f. Chega à conclusão de todas essas propriedades, tá? Crescimento, esses limites.
O vídeo está indicado ao final deste e está no link da descrição desse vídeo aqui. Bem, então se quem tiver curiosidade pode olhar lá como é que se confecciona o gráfico, como é que se faz o esboço do gráfico dessa função e chega a essas conclusões só a partir da lei de formação. Mas o fato é o seguinte, voltemos para cá. Ora, se a imagem de 1 sobre x é 6 elevado a 6, que é um número maior do que 1, por causa do gráfico, 1 sobre x não pode estar entre 0 e 1. Porque se o número real está entre 0 e 1, a sua imagem é maior do que 1. Portanto, se a imagem de 1 sobre x pela função f é 6 elevado a 6, que é maior do que 1, isso garante o quê? Isso garante que 1 sobre x é maior que 1. E eu continuo tendo 1 sobre x elevado a 1 sobre x igual a 6 elevado a 6. Então, observem aqui. E é evidente que a recíproca é verdadeira, tá? Agora, venha para cá. 1 sobre x e os 6 são números maiores que 1. Tem a mesma imagem, 1 sobre x e os 6 são números maiores do que 1, e eles têm a mesma imagem por essa função f. Mas isso ocorre no intervalo onde a função é estritamente crescente e, portanto, é injetiva. Ela é injetiva daqui para cá e injetiva daqui para cá. Portanto, se esses dois números, 1 sobre x e 6, têm a mesma imagem pela função f, necessariamente eles são iguais. E é óbvio que a recíproca é verdadeira. Certo? Então, daí eu cheguei o seguinte: dado x positivo, eu tenho essa igualdade, se somente se eu tenho essa, que é se e somente se x é igual a 1/6. Então, essa sequência, tá? Esse raciocínio lógico dedutivo aqui garante que 1 sobre 6 é a única solução da equação. Ou seja, se x é positivo e eu tenho essa igualdade, então x é igual a 1 sobre 6. Mas se x é igual a 1 sobre 6, eu tenho a igualdade, porque eu tenho uma sequência de equivalências. Daí 1 sobre 6 é a solução da equação dada. Qual é a equação? 36 elevado a x igual a 1 sobre raiz cúbica de x. Você pode até fazer uma checagem, vamos fazer uma checagem que é desnecessária, não é necessária, porque eu sei, o processo garante que 1/6 é a solução da equação. Ora, só você pegar, só aqui, 36 elevado a 1/6, o que é isso? É 6 ao quadrado elevado a 1/6, que dá 6 elevado a 2 vezes 1/6, dá 1/3. E 1/3, 6 elevado a 1/3 é raiz cúbica de 6. E o outro lado aqui, 1 sobre raiz cúbica de 1/6. Olha, isso aqui é 1 sobre a raiz cúbica de 6. O inverso do inverso da raiz cúbica de 6 é a raiz cúbica de 6. Está aqui, igualdade. Tá? Processo desnecessário. O procedimento de resolução garante isso. Não pode ser outra coisa. Tá? Então, tá aí. Essa é a resolução dessa equação. Mas eu preciso, nessa equivalência, para ter essa equivalência aqui, eu só garanto essa equivalência por causa do estudo do conhecimento da função f de x igual a x elevado a x, definida no intervalo dos positivos, com imagem no intervalo dos positivos. Bem, espero que você tenha gostado.
deixe o seu comentário, seu like, seu dislike, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para ser informado sobre mais vídeos do meu canal.